Bem-vindo, alunos, ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre ascaridíase. Bom, vamos começar? A ascaridíase é uma parasitose intestinal causada pelo euminto Ascaris lumbricoides. O Ascaris lumbricoides é popularmente conhecido como lombriga e ele é um nematódio. Quer dizer, nemateuminto, que é um verme de cor clara, corpo cilindro e extremidade mais finas, que costuma ter entre 15 e 30 centímetros de comprimento. Estimativas sugerem que em todo o mundo mais de 1 bilhão de pessoas estejam contaminadas pelos Ascaris lumbricoides, mas boa parte delas desconhece tal fato, pois não apresentam nenhum sintoma. A infecção causada pelo Ascaris, ela ocorre em todo o mundo, mas ela é mais prevalente em países de clima quente e com deficientes condições de saneamento básico. Pode ocorrer em qualquer idade, mas é comum nas crianças entre 2 e 10 anos. A maioria dos indivíduos infectados não apresenta sintomas, a não ser que os intestinos estejam infestados com centenas de vermes. Existe outro tipo de ascaridíase, bem menos comum, provocada também pelo Ascaris suum, que é uma espécie de Ascaris que provoca ascaridíase nos porcos. O Ascaris suum também pode contaminar humanos. Vamos saber agora como se pega esse verme. Um indivíduo contaminado pelo verme, ele vai eliminar diariamente milhares de ovos de Ascaris pelas fezes. Em locais sem saneamento básico adequado, estas fezes acabam contaminando o solo e a água. E a transmissão ocorre então quando uma pessoa sadia ingere acidentalmente estes ovos presentes no ambiente. Crianças, elas costumam se infectar ao brincar em solos contaminados, pois as mãos sujas podem levar os ovos diretamente para a boca ou contaminar brinquedos e objetos que entrarão posteriormente, em contato com a boca dessas crianças. Já os adultos, eles se infectam ao ingerir água ou alimentos contaminados. Uma vez estando no ambiente, os ovos de Ascaris, eles são muito resistentes, podendo permanecer viáveis por vários anos, caso encontre condições adequadas de umidade e temperatura. Filtragem da água, cozimento de alimentos e lavagem adequada de frutas e verduras cruas são suficientes para eliminar os ovos e impedir contaminações de novos indivíduos. Uma infecção prévia pelo Ascaris não garante imunidade, sendo perfeitamente possível uma mesma pessoa desenvolver essa parasitose várias vezes ao longo da vida. Vamos aprender agora sobre o ciclo de vida desse parasita. Os ovos eliminados nas fezes, eles contêm embriões de Ascaris em seu interior. Após alguns dias, em um ambiente propício, ainda dentro do ovo, o embrião eles vão se transformar em larva, que após passar por 2 mudas, torna-se apta a infectar quem a ingerir. Portanto, o ovo Ascaris só consegue infectar o ser humano se contiver larvas maduras em seu interior, chamadas larvas L3, processo que leva de 2 a 4 semanas para ocorrer. Se as larvas dentro do ovo ainda estiverem em fase L1 ou L2, o verme não será capaz de sobreviver no trato digestivo, sendo improvável a contaminação de quem o ingeriu. Os ovos infectados ingeridos liberam então as larvas L3 no duodeno, primeira parte do intestino delgado. Após tornarem-se livres, essas larvas L3, elas vão atravessar a parede do intestino delgado e acabam alcançando a corrente sanguínea, onde dentro de 4 a 5 dias, elas vão migrar para o fígado, coração e finalmente pulmões. Nos pulmões, as larvas L3, elas vão sofrer mais 2 mudas ao longo de 10 dias e vão se transformar em larvas L5. Após estarem maduras, as larvas vão migrar para o sistema respiratório superior, até próximo à cavidade oral, podendo ser expelidas pela boca através da tosse ou deglutidas, voltando para o sistema digestivo.
Novamente no intestino delgado, a larva L5 sofre sua última muda, tornando-se um verme adulto. Um verme adulto, ele costuma viver de 1 a 2 anos no trato gastrointestinal. O Ascaris adulto não se multiplica dentro dos intestinos. Os ovos das fêmeas precisam ser eliminados no ambiente para desenvolverem larvas viáveis. Por isso, o número de vermes em uma pessoa só aumenta se ela ingerir novos ovos ao longo da sua vida. Caso não haja uma nova contaminação, após 2 anos, todos os vermes morrerão e o paciente deixa de estar contaminado. Bom, agora vamos falar sobre os sintomas causados por quem está infectado pelo Ascaris lumbricoides. Na maioria, a infecção pelo Ascaris ela é assintomática. Pacientes com número elevado de vermes em seu trato intestinal podem apresentar sintomas na fase de migração da larva ou durante a fase adulta do verme. E essas manifestações clínicas mais comuns são manifestações pulmonares, ocorre quando um quadro inflamatório dos pulmões, chamado de pneumonite, ocorre durante uma breve passagem das larvas pelo sistema respiratório e ela é bastante comum. Essas manifestações são tosse seca, bronquite, febre e dor torácicas, que são chamadas de síndrome de Loeffler. No hemograma, o aumento do número de eosinófilos é bem típico desta síndrome. Durante os episódios de tosse, acabe expelindo uma ou mais larvas desse verme pela boca. Temos também as manifestações gastrointestinais. Os sintomas da ascaridíase relacionados ao sistema gastrointestinal são dor abdominal, presença de náuseas, de vômitos, diarreia, distensão abdominal e perda de peso. Crianças contaminadas podem apresentar desnutrição e atraso no crescimento, devido à redução na absorção de nutrientes importantes pelo intestino. Ocorre também a eliminação de vermes adultos nas fezes, também é muito comum. Em casos de grande infestação de vermes, um bolo de Ascaris pode causar uma obstrução intestinal, sendo necessária até mesmo uma intervenção cirúrgica ou endoscópica para a remoção desses vermes. O diagnóstico é feito através da identificação desses ovos nas fezes. O problema do exame parasitológico de fezes é que os primeiros ovos só acabam aparecendo nas fezes cerca de 40 dias depois do paciente ter se contaminado. Portanto, nas fases precoces, como durante a infecção pulmonar, o exame de fezes ele costuma dar negativo. Em caso de uma eliminação do verme pela boca, o mesmo deve ser recolhido e levado para reconhecimento do médico. Eu vou deixar agora para vocês verem umas fotos de como é observado o ovo do Ascaris lumbricoides no microscópio, no laboratório. Então, se esses ovos estiverem presentes no exame de fezes, a pessoa vai estar contaminada pelo Ascaris lumbricoides. Bom, o tratamento ele consiste em vários fármacos que podem ser usados e as opções mais comuns são o albendazol 400 mg em dose única, o mebendazol 100 mg 2 vezes ao dia durante 3 dias consecutivos e o levamisol 100 mg em dose únicas, mas sempre consultar um médico para ver a dosagem certa. E essas doses, elas são mais eficazes contra os vermes adultos do que contra larvas. Por isso, após 3 meses, o paciente deve ser novamente testado para ascaridíase. E se der positivo, um novo tratamento deve ser indicado. É importante também testar todas as pessoas que moram juntas, na residência, já que a contaminação de membros da família também é muito comum. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a morfologia dos ovos. Os ovos, eles têm a princípio uma cor branca, mas devido ao contato com os pigmentos biliares das fezes, eles vão adquirindo um tom castanho. Às vezes descrito também como uma cor amarelo escuro, a marrom. Ele tem formato oval arredondo e mede de 45 a 75
micrômetros. Esse ovo ele vai apresentar uma cápsula espessa, graças à membrana externa mamilonada, formada por mucopolissacarídeos e secretada pela parede uterina. Internamente a esta membrana existe uma outra constituída de quitina e proteína. A mais interna, ela é delgada e impermeável à água, constituída de 25% de proteínas e 75% de lipídios. É a camada mais interna que garante ao ovo a capacidade de resistir às condições adversas do ambiente. Em seu interior, os ovos têm uma massa de células germinativas. É possível encontrar nas fezes humanas ovos inférteis de ascaris. Isso ocorre quando a fêmea do verme não foi inseminada ou quando está iniciando a oviposição. Pode-se identificar ao microscópio esse tipo de ovo, pois eles possuem um interior desorganizado, com citoplasma granuloso e sem estruturas visíveis. Vamos aproveitar também e falar um pouquinho sobre a morfologia das larvas fêmeas. Elas medem cerca de 30 a 40 centímetros de comprimento. A cor, a boca e o aparelho digestivo são semelhantes aos dos machos, mas geralmente elas são mais robustas que estes e possuem ânus em vez de cloaca. O sistema reprodutor ele é composto de 2 ovários filiformes e enovelados que continuam como ovidutos, diferenciando em úteros que se unem para formar uma única vagina. A vulva fica situada no terço anterior do animal e a extremidade posterior da fêmea, ao contrário da dos machos, é retilínea. Agora, a morfologia da larva dos machos adultos da espécie podem atingir até 30 centímetros de comprimento e possuem uma cor leitosa. Em uma de suas extremidades, os vermes apresentam uma boca ou vestíbulo bucal, contornada por 3 lábios com dentículos dispostos em forma de serrilha. Não há interlábios. O alimento ingerido passa por um esôfago musculoso, depois por um intestino retilíneo, até chegar ao reto e sair pela cloaca, situada na extremidade posterior do animal. O aparelho reprodutor é composto em um único testículo, enovelado e filiforme, canal deferente, canal ejaculador e abre-se na cloaca. 2 espículos no corpo do macho servem como estruturas acessórias para a cópula. É possível diferenciar facilmente as fêmeas dos machos, pois estes últimos têm a sua extremidade posterior bastante encurvada ventralmente. Diferentemente da grande maioria dos gametas masculinos de outros seres, o espermatozoide ele tem movimentação ameboide por conta de forças evolutivas sofridas pela espécie do meio. Bom, e para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre prevenção. A prevenção seria a educação sanitária, o saneamento básico ele deve estar adequado, o tratamento da água usado para consumo humano também deve estar adequada, cuidados higiênicos no preparo dos alimentos, particularmente aqueles que vão ser consumidos crus. Todos nós devemos ter uma higiene pessoal, não esquecer de sempre estar lavando as mãos, né, para não entrar em contato com a boca. Bom, alunos, a aula de hoje foi essa. Se vocês gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário, dê sugestões para novas aulas e até a próxima. Obrigada e bons estudos!